Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 2. Graças a Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 2. Amém? Enquanto os irmãos, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero fazer menção de agradecimento a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hélio, parabenizar o pastor pelo trabalho, pela reforma, que está tão bonita a igreja, tão bonito. Deus abençoe o senhor, pastor, a sua família. Quero louvar a Deus pela minha esposa, está ali. Minhas amigas também estão conosco nessa noite, uma honra. É tão difícil, irmãos, tão difícil. Hoje, para ela estar aqui, só a graça de Deus, Esse final de semana nós tivemos uma situação difícil. O meu cunhado, irmão dela, infelizmente foi assassinado. E ela está aqui hoje, é um milagre de Deus, Porque quando as pessoas perdem quem ama, automaticamente a tristeza abate, Agradeço a Deus pela vida da pastora que foi lá abraçar ela. Muito obrigado. Ruth, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Eu peço aos irmãos que orem por nós, orem pela minha esposa, pela nossa família, para Deus nos dar graça para suportar a ausência de quem nós amamos. Amém? Diz assim, quero louvar a Deus pela vida do irmão querido Kelsen, que nos fez o convite. Que Deus continue honrando e abençoando o Senhor. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Que diz assim, verso 8, a partir do verso 8. Então Boaz disse a Ruth: Tu não ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem te vá daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas, que os teus olhos estejam do campo que cegarem. Vai após elas, não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti? E quando estiveres com sede, vai até os vasos e bebe do que os moços tiraram. Então ela caiu sobre o seu rosto, se curvou até o chão e lhe disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira. Boaz respondeu e lhe disse: Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste ao teu pai, à tua mãe, a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então ela disse: Permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E Boaz lhe disse: Na hora da refeição, vem tu para cá, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado. Ela comeu, ficou satisfeita e se retirou. Versículo de número 15. E quando ela estava de pé para colher, Boaz
ordenou aos seus moços, dizendo: deixai-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. Último versículo. E também deixai cair propositalmente alguns dos punhados para ela. Deixai-a, para que ela possa apanhá-los, e não a repreendeis. Eu vou ler o verso de número 8, para a gente poder meditar a partir desse versículo, que diz assim: então Boaz disse a Rute: tu não ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem te vá daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Amém? Os irmãos entenderam o versículo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, a Tua graça, nós clamamos pela Tua bondade, a Tua fidelidade nessa noite. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é dono de todos nós que estamos aqui. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que sustenta as nossas vidas, Tu és aquele que nos fortalece. E nessa noite, ó Deus, eu quero em nome de Jesus contar com a Tua misericórdia, que o Senhor venha atender as nossas orações, que essa noite seja uma noite de renovo espiritual, que essa noite seja uma noite de fortalecimento, restauração. Ó Deus, completa a Tua vontade em nosso meio. Os Teus servos já adoraram ao Senhor com louvores, nós já adoramos o Senhor com a nossa vida nesse lugar. Então nessa hora, nesse momento, nós Te pedimos, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que mais uma vez os meus lábios sejam instrumentos de Tuas mãos, para que o Senhor fale ao Teu povo, não aquilo, meu Deus, que está vinculado aos meus pensamentos, mas aquilo que a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, tem aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento, louvado seja Deus, Deus seja louvado nessa noite. Senhoras e senhores, servos do Senhor, nós estamos aqui nessa noite para adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E o nosso culto, o culto que nós entregamos a Deus nessa noite, ele tem um título, né? É culto do amigo. E pensando no que verbalizar aos ouvidos dos irmãos nessa noite, eu estive analisando alguns personagens da Bíblia para contextualizar e compartilhar com os irmãos uma palavra vinculada a esta temática. E eu achei na Bíblia Sagrada uma mulher que o seu nome significa amigável. E eu estou falando de Rute. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Rute, nós temos uma história muito interessante. Nós temos um texto que nos apresenta um contexto histórico riquíssimo para o nosso entendimento e para a nossa meditação. Aos irmãos fazerem menção do livro de Rute, nós estamos diante de uma narrativa que vai nos apresentar algumas particularidades que fazem a diferença na vida cristã. Primeiro, porque nós temos aqui alguns exemplos, e até mesmo nós temos aqui, nesse livro, algumas particularidades que nos falam através da palavra de Deus. Ao olharmos para o livro de Rute, desde o seu capítulo inicial, nós estamos diante de uma narrativa que já começa com dor, já começa com sofrimento, já começa com angústia. O livro de Rute, no seu capítulo 1, nós temos ali um relato de sofrimento de uma família. Só que o livro de Rute, ele é particular. O livro de Rute, que inicia com morte, ele vai terminar com nascimento. O livro de Rute, que inicia com sofrimento,
vai terminar com alegria. O livro de Ruth, que tem o capítulo inicial, sendo o capítulo da dor, vai ter outros capítulos e vai finalizar com bênção de Deus. Aqui nós já temos algumas revelações aos irmãos que estão aqui nessa noite. Pode ser que existem capítulos da sua vida que são capítulos de dor, mas Deus sabe como fazer para que o final seja melhor do que o começo. Nem sempre o que nós estamos vivendo vai, de certa forma, direcionar o fim das nossas vidas. Nós precisamos ter a habilidade de esperar que Deus faça o que tem que fazer. A morte, para muitos, é o fim, mas para alguns é um começo. Para muitos, esse momento de dor do capítulo 1 seria o fim, mas Deus sabe como fazer a sua vontade. Então o livro de Ruth, ele tem essas particularidades. É um livro que nos mostra a escolha de uma família. A Bíblia Sagrada diz que Elimeleque, o marido de Noemi, ele decidiu sair da terra do pão, de Belém, e ele decidiu ir morar em Moabe. Os irmãos têm conhecimento de que Deus amaldiçoou o território de Moabe. Ou seja, o povo de Deus não poderia ir para esse território, não deveria participar desse território, não deveria viver nesse território. Mas a Bíblia diz que Elimeleque, que não estava vivendo um momento bom da sua vida, ele decidiu, por causa da ausência de recursos, sair da terra do pão e foi morar no território de Moabe. Quando ele chega lá em Moabe, ele infelizmente vai sofrer as consequências da sua decisão. Veja bem, quem escolhe sair do lugar da bênção para o lugar da maldição, sofre consequências gravíssimas. Aqueles que decidem abandonar o lugar que Deus determinou para viver em um lugar que Deus não determinou, vão sofrer consequências gravíssimas. Elimeleque, ele vai perder a sua vida. Agora nós temos uma particularidade importante para a meditação dos irmãos aqui nessa noite. Elimeleque, ele era crente, e a sua mulher também, mas a Bíblia nos mostra que naquela época o homem é que decidia. Então o homem decide pecar, Deus cobra o pecado dele sobre ele, mas Deus guarda a sua esposa. Veja bem, um casal que tem uma divergência dentro de casa, um homem que decide na época, escolhe ir para Moabe, morre, Deus poupa a vida de Noemi. Esta mulher representa uma classe de mulheres dentro da igreja, que o marido não é crente, mas Deus vai guardar a sua vida, porque Deus é fiel. Eu não sei se você já está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Noemi é crente, na época não é decisão dela ir para Moabe, é decisão do marido. É decisão dos filhos que já eram adultos. Então eles vão para lá e ela vai ter o sofrimento de ver o seu marido morrer, seus filhos morrer, mas Deus vai recomeçar na vida dessa mulher. E ela agora vai decidir voltar para a casa do pão. E ela agora está voltando, mas ela está diante de um desafio. Sabe por quê? Porque ela vai recomeçar. Ela vai voltar para enfrentar os olhares que estão sobre ela. Ela vai voltar para enfrentar o julgamento. Porém, no meio desse caminho, no meio dessa jornada, ela vai trazer com ela uma pessoa que vai ser discipulada por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos um detalhe também importante. Noemi, ela tem um casamento que foi destruído por causa do pecado do marido, mas ela vai se tornar referência para a vida de Ruth. Veja bem,
o casamento não foi bom, mas ela permanece firme e é referência. Existem pessoas que desistem por causa do histórico familiar. No caso de Noemi, ela recomeçou apesar de um histórico familiar dificultoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa aqui nessa noite. Deus, Ele pode fazer você recomeçar apesar de ter marcas na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode fazer você ser referência apesar de ter um histórico de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi, ela agora vai se tornar discipuladora de Ruth. Ela vai ensinar a Ruth, ela vai mostrar o caminho para Ruth. E Ruth é aquela pessoa que vira amiga de Noemi. Ruth é aquela pessoa que não é crente, mas quer ser crente. E ela precisa de uma referência. E agora nós vamos observar o princípio do discipulado. Por quê? Porque Noemi vai discipular Ruth. E Ruth vai aceitar ser discipulada por Noemi. Sempre Deus coloca alguém para te ensinar. Sempre Deus coloca alguém para te instruir. Sempre Deus coloca alguém para ser referência na sua vida. E tem vezes, tem momentos que nós questionamos o agir de Deus. Foi através da dor, do sofrimento de Noemi que ela alcançou a amizade de Ruth. Foi no momento de dor, de solidão, que Deus colocou uma amiga na vida dela. E esta amiga vai ser o instrumento de provisão na vida dela. Ela, Ruth, foi instrumento de provisão na vida de Noemi. Existem pessoas que, se você ajudar a fazer a vontade de Deus, essas pessoas poderão ser um instrumento de provisão de Deus na sua vida. Existem sementes que você planta que Deus vai fazer germinar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de uma narrativa riquíssima de revelações. A perspectiva que tenho para os irmãos aqui nessa noite, ela é rica de revelações da parte de Deus. Noemi vai ensinar Ruth. E agora nós vamos analisar uma nova jornada, um recomeço. Um recomeço onde nós temos uma mulher idosa, uma mulher que tem um casamento que foi destruído, mas uma mulher que é referência. Uma mulher idosa, uma mulher que tem sofrimento e marcas no seu corpo, mas é uma mulher que é referência. Uma mulher que não deixa de ensinar, que ajuda alguém que precisa de ajuda. Essa é Noemi. E agora nós estamos observando a figura principal do livro sendo representada a partir da pessoa de Ruth. Quem é Ruth? Amigável. Quem é Ruth? Uma pessoa que a família dela não é crente, mas ela é crente. Uma pessoa que a família dela está amaldiçoada, mas ela se posiciona. Uma pessoa que a família dela está distante de Deus, mas ela se aproxima de Deus. Uma pessoa que não tem um histórico familiar agradável, mas ela se posiciona para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de duas perspectivas. Duas histórias que se entrelaçam, mas que representam muito bem classes distintas da igreja no século 21. Quem não tem marcas aqui nesse altar, nesse culto, dentro desse ambiente religioso? Quem aqui não carrega cicatriz no seu corpo? Quem aqui não passou por dificuldades? Quem aqui em algum momento da vida não sentiu a angústia de perder um ente querido? Quem aqui não é marcado pela vida, pelas circunstâncias? E aqui nós temos duas mulheres que se ajudam, que servem a Deus juntos, que não se abandonam, que se posicionam, que uma tem o papel de ensinar e a outra tem o papel de aprender. Que a mais nova se coloca à disposição de servir a mais velha, a mais nova honra a mais velha, a mais nova ajuda a mais velha, a mais nova não julga a mais velha, e elas vão se ajudar,
porque a obra de Deus é assim. É pessoas diferentes que se ajudam. É pessoas que têm passados sombrios, que se colocam à disposição de Deus. É pessoas que têm marcas, mas não abandonam o projeto de Deus. É pessoas que amam mais a Deus do que as situações que viveram no passado. É pessoas que querem servir a Deus juntos. O texto que compartilho com os irmãos requer dos irmãos um pouco de reflexão nessa noite. A perspectiva que tenho aos irmãos realmente é uma perspectiva distinta, mas é necessário os irmãos analisar esse texto comigo. A Bíblia diz que em certo momento o capítulo muda, então agora Ruth, ela vai trabalhar para Boaz. Ela precisa de sobrevivência, ela precisa de recursos. E ela agora, sob as orientações de Noemi, ela começa a trabalhar para o dono do campo. A história bíblica vai nos mostrar que esta mulher, ela se dispõe, apesar de ser moabita. O sangue é moabita, mas a postura é de crente. O sangue é moabita, mas a postura é de homem, mulher de Deus. O sangue dela é do pecado, mas ela aceita viver um projeto de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: o teu sangue humano não é maior do que o projeto que Deus tem sobre a tua vida. Você pode servir a Deus. E ela está num processo de desenvolvimento, e ela serve a Deus. Ela não é a melhor, ela não é a mais capacitada, mas ela se torna exemplo a ser analisado e observado. É possível ser exemplo não sendo melhor. É possível ser exemplo não sendo capacitado. Eu não sei se você está entendendo. É possível ser exemplo não tendo um histórico familiar 100%. E ela se torna exemplo. Ela entra no campo de Boaz em nome da sobrevivência e começa a trabalhar. Todos os dias ela vai andar nesse campo e ela vai buscar recursos. Ela vai buscar levar trigo para casa. Nós sabemos que o trigo na Bíblia fala do pão. E o pão na Bíblia tem referência àquele que é dono, aquele que é Senhor, aquele que é tudo em nossas vidas. E ela agora, para se alimentar do pão, você se alimenta do pão pelo menos uma vez no mês. Ela, para se alimentar do pão, ela se submete a catar rabiscos que deixam cair para ela catar. Ela está num processo de humilhação, mas está servindo a Deus. Ela está num processo de sofrimento, mas não abandona o trabalho. Ela está no processo de angústia, marcas, mas não deixa a obra de Deus. E ela está catando o que deixam cair. A vida financeira não está boa, mas ela está trabalhando. E a Bíblia diz que em certo momento Boaz vai analisar e observar ela. Eu não sei o que passou na mente de Boaz, mas eu sei que está escrito no verso, se o irmão puder colocar, no verso de número 8, está escrito, a Bíblia diz assim: tu não ouve minha filha. Quando ele diz, tu não ouves minha filha, na minha tradução diz, tu não ouves minha filha, ali ele diz, ouve minha filha. Há uma ênfase ali, há uma palavra-chave ali. Ele está dizendo, você tem que me ouvir, você tem que entender. E a Bíblia diz, não vá colher em outro campo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não sabe, mas Ele está observando ela. Ela não sabe, mas Ele está vendo o que ela está fazendo. As pessoas podem não ver, mas Ele está vendo. As pessoas podem não contemplar o que ela faz, mas Ele valoriza ela. As pessoas podem não perceber, mas Ele está dizendo, não vá a outro campo. Em outras palavras, eu sei o que você está fazendo, eu te conheço, eu entendo você, estou te observando.
Quando você olha para a figura de Boaz na Bíblia Sagrada, você vai analisar e vai perceber que em todo o Antigo Testamento, em algum momento, Jesus é revelado. Desde o livro do Gênesis até o livro de Malaquias, Jesus ele vai se revelar de alguma forma nesses livros. Quando você abre o livro de Ruth, você está diante de um livro que nos apresenta Jesus na figura de Boaz. Boaz para Ruth, ele é Jesus. O que é que Boaz é para Ruth? Jesus. Ele é fortaleza. O nome Boaz significa fortaleza. Para Ruth, Boaz é fortaleza. Para Ruth, Boaz é aquele que vai providenciar uma nova vida, uma nova história, um trabalho, uma oportunidade, a honra, a bênção, a mesa, os bens, é ele que vai providenciar. Quando você olha para o livro de Ruth, analisando e se colocando na perspectiva desse livro, você vai perceber que nós somos Ruth ou Noemi, e Boaz é Jesus para as nossas vidas. Ou seja, aqui Boaz está representando Jesus para ela e dizendo: tu não ouves, minha filha, não vá colher em outro campo, nem te vá daqui, não saia, permaneça junto das minhas criadas. Aqui tem servos que me servem, e aqui tem lugar para você me servir. Aqui tem servos que me servem, e aqui tem lugar para você fazer a minha obra. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Nós temos lugar no reino de Deus. Ruth é amiga, está no processo de aprendizado, e ela está servindo. Em algum momento parece que ela deseja sair, e ele vendo que ela quer sair, ele diz: não saia. Deus sabe o que está no teu coração. Eu não vim aqui pregar um evangelho diferente do que eu venho pregando em todos os dias que eu estou pregando da minha vida. Eu não vim aqui, irmão, falar carochinha. Eu não vim aqui dar uma aula para os irmãos. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus mais uma vez toma os meus lábios para compartilhar com aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Não saia da posição que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não abandona aquilo que Deus está te dando. Não abandona o mistério, a missão, a responsabilidade que Deus está te dando. Ela parece que quer sair, e ele diz: não saia, permanece. Permanece junto das minhas criadas. Permanece. Que os teus olhos estejam no campo. Que cegarem. Está fazendo alguma coisa para mim? Permanece. Ei, Ruth, do século 21, está fazendo alguma coisa para Deus? Permanece. Ah, mas o que eu faço é muito simples. Permanece. Permanece, continua, tenha posição, não abandone aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, não deixe de fazer o que Deus te deu para fazer, faça, é uma oportunidade que tu tem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Foi através do serviço de Ruth que o nome dela está na capa de um dos livros da Bíblia. Nós sabemos que aqui nós temos uma referência do livro da vida. O que vai colocar o teu nome no livro da vida é a postura que tu tem diante da oportunidade que tu está tendo na presença de Deus. Deus está te dando uma oportunidade. Irmão, o que seria de Ruth? O pecado de Elimeleque deu a ela a oportunidade de ser salva. Alguém morreu para ela receber uma oportunidade. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão. Alguém, Elimeleque, morreu. Ela casou com um homem, o homem morreu. E agora ela recebe a oportunidade de deixar de servir a Quemos,
que era o Deus dos Moabitas, um Deus que recebia o sacrifício de crianças. Crianças eram colocadas à disposição desse Deus, e ela viaja 120 quilômetros, saindo do território de Moabe, descendo 1.420 metros, passando pelo Jordão, atravessando as águas do Jordão e subindo mais 1.210 metros para chegar de altitude, para chegar na cidade de Belém, na terra do pão. E para quê? Para servir a Deus. Para quê? Para catar rabiscos. Para quê? Para aprender a ser fiel. Aleluia! Tem que valorizar a oportunidade. Quem era Ruth? Se não fosse a misericórdia. Quem era você se não fosse a misericórdia? Quem sou eu? Quem era eu se não fosse a misericórdia? Então ela começa a trabalhar e ele diz: não saia. E o interessante é que Deus vai nos dar algumas bênçãos. Deus vai nos providenciar bênçãos distintas nesse livro, nesses textos, nesses capítulos e nesses versículos, que podem nos dar um direcionamento. Eu quero te apresentar estas bênçãos aqui. A primeira bênção que ela recebe, ao receber uma palavra, muitas vezes com um tom de exortação, amiga de Noemi, a primeira bênção que ela recebe é a bênção de ter proteção. Sabe por quê? O versículo de número 9 diz: não tenho eu encarregado os moços que não toquem em ti. Eu estou dando ordens para que ninguém te toque. Porque quem serve a Deus tem proteção de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quem serve a Deus tem a proteção de Deus. Quem serve a Deus tem Deus guardando a ordem dele, enviando proteção. E ela recebe a proteção. Ele diz: ninguém vai tocar em você. E quando estiveres com sede, vai aos vasos e bebe água. Eita, glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: para aqueles que trabalham na obra de Deus, não falta água no vaso. Para aqueles que trabalham na obra de Deus, não falta água no vaso. Para aqueles que trabalham na obra de Deus, não falta água no vaso. Se você precisa de algo para te manter de pé, Ele te envia. Ele diz para ela: a partir de agora tu tem autoridade para ir até o vaso e beber água. Tá com sede, bebe água. Tá com sede, tem água para você. Tá servindo a Deus, Deus não vai deixar faltar o essencial. Quem está entendendo e quem recebe essa palavra profética aqui nessa noite? Deus não deixa faltar o essencial. Ele diz para ela: vai ao vaso e beba água. Outro detalhe: na casa de Deus sempre tem vaso cheio. Vaso cheio para se esvaziar, para ser cheio de novo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Na casa de Deus sempre tem vaso cheio para ser esvaziado, para ser cheio de novo. Os vasos na casa de Deus têm utilidade. Quem está entendendo isso? Os vasos na casa de Deus têm utilidade. E ela recebe autoridade para beber da água. E ela vai beber a água. E a Bíblia diz que, de repente, quando ela recebe esta palavra, ela vai para o diálogo. Ela é amiga de Deus, ela é amiga de Noemi, está se tornando amiga de Boaz. Ela deixa o pecado, deixa a família, deixa uma história de derrota e vai começar a servir a Deus. É um processo. Todo cristão está vivendo um processo. Um processo onde nós abandonamos gradativamente o passado e avançamos gradativamente para viver um futuro glorioso na presença de Deus. E nesse processo, ela agora vai dialogar, porque tem que ter oração. Ela vai falar com Boaz e ela vai dizer assim, irmãos, olha o que diz a Bíblia: ela caiu sobre o seu rosto, se curvou até o chão e disse: porque achei graça diante dos teus olhos.
Ela está prostrada diante dele. Ela fala: por que eu achei graça diante dos teus olhos? Ela não se sente superior, ela se sente inferior na presença dele. Porque quem serve a ele, irmão, é assim: ele não se sente superior, ele se sente inferior. Aleluia. Em alguns momentos até mais inferior do que ele realmente é. Porque o valor que ele tem não é determinado pelo que eu estou sentindo, é determinado pelo que ele determina. Quem vai determinar o valor que você tem na obra de Deus é Deus, aleluia. Quem sabe o teu valor, tem momentos da tua vida que você não se sente valoroso o suficiente na obra de Deus, mas Deus sabe o teu valor, Deus sabe quem você é, Deus sabe, e ela está orando. A moabita que ora, a moabita que tem postura diante de Deus, ela está orando. Ela diz: porque achei graça aos teus olhos, porque tu toma conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira. Ela está confessando quem ela é diante dele. Ela diz: eu sou estrangeira, eu não mereço, eu não posso, não tenho autoridade suficiente para fazer. E ele diz assim para ela: ó, eu já sei, já me foi dito o que você fez para a tua sogra. Tu não tinha obrigação moral, porque tu não é judia. Tu não tem obrigação moral de honrar a tua sogra, mas tu honrou ela. Tu não tem obrigação moral de cuidar dela, mas tu cuidou dela. E aquilo que tu fez pelas pessoas que passaram pela tua vida, eu vou valorizar. Deus está falando para alguém aqui: o que você fez por pessoas que passaram pela tua vida vai ser honrado por Ele. Ele não vai deixar impune. Ele viu, Ele tem visto, Ele sabe, Ele conhece. Tu não tinha motivo nenhum para continuar do lado de Noemi, mas tu ficou. E Ele diz assim: como deixaste o teu pai, como deixa. Isso aqui é a nossa história, irmão. Isso aqui não tem como, irmão. Isso aqui é a nossa vida. Não tem outra fala, não tem outro argumento. Eu não consigo, eu não tenho argumentos para explicar tamanha misericórdia de Deus. Como é que uma estrangeira chega para um judeu que representa o dono de todas aquelas terras, e ela se derrama diante dele, e ele expressa que conhece ela, ele expressa que sabe o que ela fez de bom. Ele expressa que ficou sabendo que ela abandonou o pai, abandonou a mãe, que representava ali na vida dela um passado de derrota, o pecado, porque a história dela está vinculada aos moabitas. Ela é moabita, o sangue dela é moabita. Ela nasceu de um incesto. Os moabitas nasceram do incesto da filha mais velha de Ló com Ló. Por isso que é um povo que foi amaldiçoado. Ela nasceu de um pecado, a história dela é assim, mas ela serve a Deus. O passado não muda o que ela decide fazer para Deus. Eu não sei se você está entendendo, irmão. O teu passado não pode mudar o que você decide fazer hoje para Deus. Quem você decide ser para Deus agora pode apagar uma história de derrota do passado. Eu profetizo que a tua família vai ser diferenciada. Eu profetizo que você terá uma história para contar. Você dará um testemunho independente daquilo que você nasceu humanamente para ser. Você não é o que você nasceu humanamente para ser. Você é o que a palavra de Deus determina sobre a sua vida. E esta mulher representa alguém que serve, alguém que é vista, alguém que é percebida. E ela, quando recebe esta palavra, é mais lindo a continuidade, porque a Bíblia diz que ela, diante disso, ele vai abençoar ela, e ela agora vai falar mais uma vez diante dele, e a oração dela é assim. Ela diz: permita-me encontrar graça à tua vista. Sabe o que ela está falando assim? Eu só quero graça. Ela não pede nada, irmão, ela só quer graça. Ela diz para Boaz: Boaz, permita-me encontrar
graça à tua vista. Me dá a tua graça. E ela diz assim: meu Senhor, ela chama ele de Senhor. E ela diz assim: porque tu me consolaste, aleluia. Ela está dizendo: o meu consolo vem de ti, aleluia. Ela está dizendo: tu me consolaste. E ela diz: pelo que tu falaste amigavelmente a tua serva. Ela agora está se colocando na condição de criada. E ela diz: embora eu não seja como uma das tuas criadas, eu me coloco à disposição para te servir, mesmo que eu não consiga se comparar com as que já te servem. Aqui já tem pessoas experientes que te servem. Eu não quero disputar para ver se eu sou melhor do que elas. Eu só quero um lugar para te servir. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Aleluia, Deus está falando profundamente com alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus não falta culto, aleluia. O Espírito Santo de Deus não falta culto, ele não se ausenta da vida daqueles que querem a sua presença. Ele não se ausenta do lugar aonde o povo deseja adorar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, oh glória a Deus. E diante da naturalidade desse diálogo tão lindo da Bíblia Sagrada, onde a amiga que tem uma tutora e que está aprendendo a servir e que de alguma forma vai começar também a influenciar, nós temos aqui mais alguns versículos que nos revelam a realidade de Deus na vida de um crente. Porque depois desse processo, onde ela trabalha, onde ela ouve uma exortação, onde ela se posiciona de joelhos, onde ela recebe a bênção e ela busca mais a graça, agora nós temos aqui um privilégio que Ele vai dar a ela, que é privilégio para aqueles que servem a Deus. A Bíblia diz que Boaz diz: na hora da refeição, vem tu para cá, tu agora tem um lugar na mesa. Tu agora tem um lugar para você comer junto com os meus servos. Aleluia. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Isso é a palavra de Deus. Ele diz para ela na hora da refeição: vem tu para cá, come do pão. Coloca aqui, meu amado, por favor, versículo 14. Eu não sei nem se a tradução é parecida. Versículo 14, a minha King James. Versículo 14: na hora da refeição, vem tu para cá, come do pão, molha o teu bocado no vinagre. Aleluia. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros e lhe serviu grão tostado, e ela comeu, ficou satisfeita e se retirou. Olha lá, sendo a hora de comer, achega-te aqui, come o pão, molha o teu bocado no vinagre. Aleluia. Porque para aqueles que servem a Deus tem lugar na mesa, tem pão à disposição. Aleluia. A Bíblia diz: e ela ganhou trigo tostado. Oh, aleluia. Tem pão para tu alimentar a tua fome, tem pão para tu levar para a caminhada. Tem pão para tu matar a tua fome, tem pão para tu caminhar e levar. Aleluia. Para aqueles que servem a mesa, servem a Deus, tem mesa preparada e Ele vai chamar ela. Ela está ganhando acesso. Tinha moral para receber isso tudo? Não tinha. Mas Ele quer dar essa moralzinha para ela. É digna? Não é. Mas Ele traz dignidade para a vida dela. Quem você era, irmão, sem Deus? Quem nós somos sem Deus? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui temos um monte de Ruth assentado aqui nesse ambiente. Primeiro que nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Nós não temos o sangue judeu aqui, ó, mas nós somos marcados pelo sangue de Jesus.
Esse texto, esse livro é uma das primeiras representações de como Deus vai encaixar os gentios na graça. E a partir dessa mulher que recebe a oportunidade de sentar na mesa, já vou finalizar, a partir dessa mulher que recebe a oportunidade de sentar na mesa, a Bíblia vai nos mostrar que ela vai entrar para a história como alguém que vai casar-se com Boaz. Humanamente falando, ela casa com Boaz. Capítulo 1, morte. Capítulo 2, trabalho. Capítulo 3, encontro. Capítulo 4, bênção. Aleluia. No capítulo 4, ela tem um filho chamado Obed, que é pai de um tal de Jessé, que é pai de um tal de Davi, e que de Davi vem, aleluia, de alguma forma ela entra para a história. O relacionamento que ela tem marca a vida dela para sempre. E quando você lê a Bíblia do Novo Testamento, você vai ver lá na genealogia do nosso Cristo, o nome daquela mulher, Ruth. Quem ela é? Amigável, gente boa, ajuda quem está precisando de ajuda, aceita orientações de uma pessoa mais velha que não tem tanta perspectiva de futuro como ela tem. Tem muita gente arrogante na igreja, irmão, que está precisando tomar um chá, um calmante de obediência e submissão. Tem muita gente que precisa aprender com esses personagens da Bíblia. Isso aqui não está aqui para ficar de enfeite não, irmão. Isso aqui não é para ficar aberto lá em cima do rack da tua casa não. Isso aqui é para você meditar. É aqui que nós aprendemos a ser humilde. E a humildade dessa mulher faz ela se colocar na mesa, comer com os ceifeiros, e depois ela se coloca de pé. E quando ela se coloca de pé para colher, no versículo 15, você vai ter a continuação. Versículo 15, ela colhe. Versículo 15, ela se coloca de pé para colher. Boaz vai dizer aos moços: deixe ela colher e não censure ela. E ele vai dar uma ordem dizendo: deixa cair de propósito para ela. Ela precisa de pão para a casa dela. Ele vai dar uma ordem a quem tem autoridade para deixar cair, para ela colher, para ela levar pão para casa. E a Bíblia diz que ela vai colher uma efa de cevada, ou seja, 25 quilos de cevada. Oh glória. Ela chega em casa, entrega a cevada para Noemi, elas duas comem, aleluia, fica satisfeita, porque a obra de Deus é assim. Você faz a obra cansado e você fica satisfeito quando chega em casa. Você faz a obra cansado e chega em casa satisfeito. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Se eu pudesse te dar um conselho para poder finalizar a minha oportunidade. Diz que conselho não é bom, que se conselho fosse bom não daria, né? Vendia. Mas eu vou te dar um conselho. Eu estou começando a sempre dar um conselhozinho quando termina a mensagem. Eu digo para vocês, em nome de Jesus, não desista do que Deus tem na sua vida. Seja amigo. Ajude alguém. Porque enquanto você ajuda alguém, alguém te ajuda. E enquanto você faz a vontade de Deus, Deus abre portas para você. E Deus vai mudar a tua história. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Está aí a palavra de Deus aos nossos corações.